bem-vindo ao Fala aí, doutor. Hoje recebo nos estúdios o doutor Henrique Mochizuki. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre mim, sobre coluna, ortopedia aí. Vai ser muito legal esse papo. Com certeza, doutor Henrique, que é médico ortopedista, traumatologista. A questão da coluna é contigo, né? Você faz endoscopia, inclusive, né, da coluna, que eu acho até que a gente tem que esclarecer algumas coisas para as pessoas. Quando eu li esse termo, as pessoas associam endoscopia com aquele exame, né, gastrointestinal. E, na verdade, se trata dessa cirurgia minimamente invasiva, Exatamente. Né? A endoscopia é uma técnica avançada, nova, que tem pouco tempo que está aí. Eu faço essa cirurgia há mais ou menos uns 4 anos, né? E o termo endoscopia, ele é quando você coloca a câmera em algum lugar que não tenha uma articulação, por exemplo. Daí a gente chama de artroscopia, né? Então, quando você coloca uma câmera dentro do estômago, uma endoscopia. Pelo reto e pelo cólon, colonoscopia. E assim por diante, né? Na coluna, a gente chama endoscopia de coluna. Daí, porque não é uma articulação. Então, diferentemente da ortopedia, que a maioria lembra a artroscopia de ombro, tornozelo, joelho, na coluna a gente usa esse termo de endoscopia. Interessante. E eu já vi inclusive vídeos seus de divulgação da remoção da hérnia. Exatamente. Através da endoscopia. Ou seja, a pessoa tá com a dor, chega ali, faz um procedimento de tratamento contigo, uma sequência necessária até estar pronta para a cirurgia, faz a cirurgia e sai sem dor? Exatamente. O que eu costumo falar para os meus pacientes é que a endoscopia, a cirurgia, na verdade, da remoção da hérnia é como se realmente você tira a hérnia com a mão, né? Tira a dor com a mão do paciente. Então, nesse caso, você tira com algumas pinças específicas, especiais, que você faz. E é uma cirurgia minimamente invasiva, com corte de mais ou menos 0,7 centímetros. Não dá nem 1 centímetro. Não dá nem 1 centímetro. E o paciente recebe alta no mesmo dia. Ele pode receber alta até no mesmo dia, dependendo do horário que faz a cirurgia, né? Em torno de 8 horas após o procedimento, ele já está liberado para ir para casa. Ou seja, aquela coisa de sofrer uma vida inteira com dor nas costas, não precisa mais. Não precisa mais. Hoje tem, além da endoscopia, claro, tem outras técnicas que a gente tem no nosso arsenal, né? Que a gente consegue devolver o principal, que é a qualidade de vida para o paciente, que esse é o nosso objetivo. Muito bom, a gente já vai falar dessas técnicas. Eu queria, assim, que o doutor falasse desse... Primeiro que você é um apaixonado pela área da ortopedia, né? Médico formado há mais de 15 anos, Sim. Tem muita experiência, atua com uma equipe, assim, de ponta. Eu acredito que no Paraná ou no Brasil a gente pode falar, né? Sim. A estrutura óssea do ser humano, né? É o que faz a gente ser e parecer quem a gente é. Então, um conceito assim sobre isso, sabe? Eu vejo que você atua tanto com mão, pé, cotovelo, joelho e a coluna, que é essa tua grande formação, essa tua grande especialidade. Mas, enfim, como é que você define, assim, essa estrutura do ser humano? A estrutura do ser humano, o osso, é uma coisa incrível, né? Tanto é que agora, dentro do Instituto Musc, onde eu trabalho, a gente subdividiu em especialidades, né? Então, há algum tempo eu tive formação para fazer de várias articulações. Hoje eu tenho mais esse foco em coluna, porque dentro da nossa equipe agora tem médicos especialistas separados, um que faz joelho, um que faz quadril, um que faz ombro, outro que faz pé e tornozelo, né? Então, a gente subdivide exatamente por essa complexidade, né? Então, visando o bem pro paciente, é difícil um médico só conseguir desenvolver todas as técnicas possíveis para cada parte do corpo. Então, a gente decidiu formar uma equipe que cada um foca nessa parte para a gente ser super especialista nisso mesmo, para trazer sempre as melhores técnicas. A gente faz as mesmas técnicas que a gente faz aqui em Pato Branco, são as mesmas técnicas que são feitas em Curitiba, São Paulo e até no exterior mesmo. Inclusive, eu agora acabei de voltar de Las Vegas, num congresso que a gente teve lá. Tudo que a gente faz aqui é feito no mundo inteiro, sem muita diferença, não. Eu vi que você esteve no Global Spine, né? Isso. 2022, mas você está sempre indo para o exterior, né? Tem Holanda, outros países da Europa, mas Estados Unidos você teve uma formação mais extensa lá, né? Isso, inclusive em coluna mesmo, né? Isso. Eu fiz como se fosse uma pós, assim, uma residência
depois da residência lá nos Estados Unidos, eu acabei ficando 3 meses na Filadélfia com o Dr. Vaccaro, um grande nome da cirurgia de coluna. E eu gosto muito de ir lá dos Estados Unidos para ir aprender essas coisas, porque eu tive essa formação lá. Mas eu já fui para a Europa, Alemanha, Holanda, já fui para alguns países para ver também novas técnicas, estudar, aprender também, né? Porque, como eu falei, tem... A cirurgia em si, ela tem avançado muito rápido ultimamente. Novas tecnologias, novos implantes, parafusos, essas coisas que a gente coloca nas pessoas, eles têm evoluído muito. E a gente tem que aprender como é que faz isso, né? Não é assim, eu vou pegar um paciente meu e usar de cobaia, né? Então, a gente tem que ir, aprende como é que se faz, treina. Faz através de robô, né? Robô, a gente usa modelos, a gente usa cadáver bastante. E daí a gente aprende lá. E daí sim que a gente vem implementar no paciente de verdade, né? E dá para colocar, por exemplo, parafuso através da endoscopia, assim, dessa cirurgia minimamente invasiva? Então, assim, o parafuso em si, a gente consegue colocar ele minimamente invasivo, né? Com auxílio de outros equipamentos. Mas a endoscopia em si, hoje, já consegue fazer fusão vertebral, consegue colocar o que a gente chama de cages, que são dispositivos lá no disco vertebral, que é o amortecedor da coluna. Isso já é feito por endoscopia, são cirurgias extremamente avançadas. E esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que é bem novidade ainda, né? Então tá avançando muito por questão dos implantes, porque como o corte é muito pequeno, os implantes eles normalmente acabam sendo grandes, né? Então hoje está tendo implantes expansíveis que você coloca e você consegue com algumas manobras expandir ele para ele ficar maior do que os 0,7 centímetros que a gente faz de buraco de corte. Nesse orifício menor, daí expande dentro lá do dentro corpo. Do corpo. Sensacional. E você já fez alguma cirurgia assim com essa técnica? Com essa técnica ainda não. Aqui ainda não. Porque exatamente agora eu fui para Las Vegas, lá a gente começou a aprender isso. Então isso é para o futuro ainda, aqui para a gente trazer para cá. Mas em breve já estaremos fazendo isso daí também. Nossa, que demais. E tudo começou com um garotinho nascido em Pato Branco. Exatamente. Que foi estudar o ensino médio na capital, né? Estudou na Federal do Paraná Medicina, fez toda essa especialização. Exatamente. Em ortopedia e traumatologia. Fui com 14 anos para Curitiba, depois de uma discussão com meu pai, com a minha mãe, aí, que não queriam que eu fosse, mas acabei ganhando a discussão e acabei indo morar lá. Era uma criança praticamente ainda, né? Até quero dizer assim, para quem está ouvindo esse episódio e quiser conhecer um pouquinho mais da história da sua família, pode ouvir o podcast com o seu pai. Exatamente, eu acho que foi um dos primeiros, não sei se não foi o primeiro, Antônio que inaugurou o Fala aí, doutor. Isso aí, Muito legal, que é cirurgião pediatra. Ele conta a história desde o seu avô vindo do Japão. Sim. Não sei se foi o avô ou um tio. Mas acho que... Não, meu avô veio do Japão. Avô, né? E daí um tio meu foi de volta pro Japão porque eles tinham a intenção de voltar, mas acabou não dando certo por questão de guerra na época e tudo mais. E nessa hora seu pai até se emocionou porque foi um irmão que ele nunca mais reencontrou. Nunca mais. Né? Ele faleceu esses tempos atrás. Mas eu acho que isso é o que dá o cerne, né? Inclusive, você voltando a Pato Branco, você constituiu família aqui e ramifica essa família de pacientes, que é quase como uma espinha dorsal aí na região toda. Exatamente. Tem bastante gente que me procura por causa do meu pai ainda, né? Que meu pai ainda é a referência aí, né? Na questão de cirurgia pediátrica e pelo nome que ele carrega também, né? Então... Eu tenho bastante paciente que me procura por causa disso também. Que legal, doutor. Mas olha, por que o ser humano tem dor nos ossos? Porque a gente olha assim, nossa, osso é uma coisa... Acho que do corpo é o que há de mais forte, mais sólido. Sim, exatamente. Mas a gente tem dor, né? Assim como tem dor de dente, né? Que o dente não deixa de ser... O dente é osso, né? Não é? É uma estrutura parecida. É uma estrutura parecida. Vamos conceituar. O que é o osso? O osso é uma estrutura... formada de alguns elementos, principalmente o cálcio, né, que deixa ele rígido, e ele tem principalmente a função de sustentação do corpo, né? E por que as pessoas sentem dor nos ossos, né? A dor ela pode vir de vários motivos. A maioria das pessoas, elas acabam tendo dor não exatamente no osso, mas na articulação, que é quando juntam um osso com o outro, né? Então, essa junção de um osso com o outro acaba fazendo essa articulação que dói. E ela geralmente acaba doendo por desgaste, né? Então, com o envelhecimento das pessoas, isso acaba gerando esse desgaste aí e tudo mais. Normalmente, o processo degenerativo das articulações, ela começa aí a partir dos 35, 40 anos. Então, é normal as pessoas
ir envelhecendo e tendo dor. E também quando quebra, né? Essa estrutura do osso, quando quebra, ela também, a pessoa sente dor, né? Tem gente que tem sensibilidade na parte do osso quando faz frio, quando faz calor, tem essas... Isso não é mito, isso é fato? Isso é fato. Não tem muito uma explicação por que dói exatamente no osso. Por exemplo, assim, no frio tem explicação. Por exemplo, o frio ele faz as pessoas, a circulação do sangue centralizar. Então, para os órgãos vitais. E isso acaba fazendo com que as pessoas acabam sentindo mais dor nos ossos mesmo. E isso é verdade, é verdadeiro. Por falta de lubrificação, seria? Também essa é uma explicação, né? A falta de lubrificação dos ossos, o que acontece? Quando fica frio, o líquido da articulação, ele engrossa. A gente tem um líquido chamado líquido sinovial. E esse líquido, pelo frio, ele fica mais grosso, ele se movimenta menos. E isso também gera dor na articulação. Então, tem algumas explicações para dores nas articulações, por exemplo, né? E quando a pessoa faz uma cirurgia, fica com dor naquele ponto? Então, naquele ponto, quando faz uma cirurgia, por exemplo... teve um trauma. Isso, faz uma fratura, por exemplo, né? Na região que o osso cicatriza, fica uma cicatriz. E essa cicatriz muitas vezes fica sensível. Tem gente que associa essa dor a, por exemplo, placa e parafuso que fica. Mas tem muitas pessoas que retiram esses pinos, as placas, parafusos e continuam com dor. Então, o problema não é o pino, a placa, o parafuso que está gerando essa dor. Na verdade, é a cicatrização do osso que às vezes fica um ponto dolorido ali, né? Um ponto de dor. Nossa, super curioso isso. E outro mito que eu quero trabalhar aqui contigo é essa coisa de estralar o dedo. Você falou do líquido sinovial, é o nome, né? Exatamente. Quando a pessoa estrala. Explica tecnicamente isso e dá o conselho. Deve ou não estralar os dedos? Então, assim, estalido nas articulações, ele é normal. Desde aquela que não, crocância, desde que não cause dor, tá? Então, dor sempre é um sinal de alerta. Por que as juntas, as articulações, elas estalam? Por um movimento, dentro das articulações, tem esse líquido sinovial que tem tipo uns gases assim mesmo. E conforme você movimenta, quando a articulação fica muito parada, quando você vai movimentar, esse líquido se movimenta junto com esses gases e acaba gerando esse estalido, né? O estalido, como eu falei, se não tem dor, não tem problema. E o estalar os dedos, as coisas não engrossa. Não engrossa. Então isso é mito. É mito. É mais questão de mania mesmo que as pessoas têm. E daí a gente fala, é melhor não ficar estalando, assim. Porque... Mas quando estoura esses gases ali, não causa nenhum efeito ruim, assim? Não, eles não causam. Não é maléfico para a articulação em si, sabe? Não, pode estralar que não tem problema. Fica tranquilo. E quando a pessoa destronca? Que às vezes, por exemplo, vira o dedo do pé ou da mão, jogando bola, arremessando uma bola, ou vira o tornozelo. Isso daí é trauma mesmo, né? Então daí você acaba machucando as estruturas da articulação, a estrutura do dedo, que pode ser o próprio osso ou as estruturas dessa articulação. Cartilagem, ligamento, a gente tem outras estruturas, cápsula ligamentar, tem um monte de estruturas que podem machucar dentro da articulação. Então, quando tem o trauma, é por isso que dói, né? Porque inflama essa região e acaba gerando isso. Ou rompe um ligamento, ou rompe uma articulação, uma cartilagem. O destroncar, né? É exatamente isso. Esse termo bem comum, destroncar. O pessoal fala, foi só uma luxação, né? A luxação, na verdade, o termo técnico é quando uma articulação sai fora do lugar. E isso é uma situação bem grave, né? Então, quando você for falar assim, não foi só uma luxação, tem que falar, foi só uma contusão, um trauma. Quando luxa mesmo, quando sai fora a articulação, é grave, precisa ir no médico. Interessante conceituarmos, mas quero aprofundar agora para levar para uma área mais realmente profunda. Que eu vi um conteúdo que você compartilhou, que você fala que a coluna está relacionada a todo o nosso corpo, e foi sensacional, que você colocou assim, a área cervical influencia nisso, nesse sintoma nessa dor. A torácica, nisso, a lombar, nisso, e o sacro, né? E daí eu pensei, gente, tudo o que acontece com o corpo humano está explicado pela coluna. Que na verdade a coluna, ela é uma estrutura que liga o nosso cérebro ao corpo, né? Então,
pela coluna que são conduzidos os nervos que vão inervar a mão, perna, braço, pé e tudo mais. Então, por isso que às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco na coluna lombar e vai sentir formigamento lá no pé, por exemplo. É porque o nervo que está passando por ali, que vai lá no pé, que vai dar sensibilidade, motricidade do pé, passa por ali. Então, uma hérnia de disco naquela região, comprimindo o nervo que especificamente vai para a região do pé, causa dor lá, né? A mesma coisa na cervical. Então, tem gente que tem problema na coluna cervical e vem para mim com queixa, por exemplo, de dor na escápula, aqui na região periescapular. E quando você vai examinar o paciente com algumas manobras, testes específicos, você acaba identificando que o problema está sendo originado ali na região da coluna cervical mesmo. Então, é por isso que a coluna dá todos esses sintomas mesmo, né? Então, essas dores irradiadas, dores referidas, a gente sempre tem que pensar que pode estar vindo da coluna mesmo. Inclusive, dor de cabeça, né? A cervical, ela tem relação direta, né? Tem, é muito comum o paciente que tem problema na coluna cervical ter principalmente nucalgia, frontalgia, então é bem comum mesmo. E, claro, a coluna ela também associa a questão nervosa, né? Quando o pessoal está tenso, essas coisas assim, reflete toda a dor ali também, né? Então, a pessoa fica travada, dura. Não, e até nos rins, né? Dependendo da região da lombar aqui ou o sacro, pode estar pegando. Eu vi que você colocou isso. Tem gente que tem dor referida ali na região próxima do rim, essas coisas assim, que tem muito paciente que vem consultar comigo que já passou por urologista, por exemplo, para investigar pedra no rim e, na verdade, quando vai ver, o problema era na coluna mesmo, né? Então, ou a questão intestinal também, gastrointestinal, tem influência. Tem gente Explica que tem. a influência gastrointestinal com a coluna. Na verdade, assim... Porque um é à frente e outro é atrás, né? Então assim, tem algumas estruturas na região abdominal que podem ser afetadas e causar dor referida na coluna, né? Então, tudo isso que a gente fala são dores referidas, né? Então, acontece um problema, tem mulheres que têm endometriose, por exemplo, e que procuram a gente referindo dor nas costas, sabe? Então, tem essa interligação dos sistemas aí do nosso organismo. Então, sempre a gente tem que fazer essa investigação. Tem gente que já passou por um monte de especialista, nunca acha nada porque tem uma dor, sei lá, visceral ou em algum outro lugar e acaba indo ver, é uma dor na coluna. Não que seja uma coisa bem interligada, mas às vezes são dores que, como eu falei, são dores referidas, né? A pessoa refere uma dor num lugar e que na verdade é em outro, né? E pode acontecer o contrário? Começar nas costas e daí, por exemplo, interferir no endométrio ou nos intestinos? Não, normalmente isso não acontece, né? Então, assim, Ah. a pessoa que tem problema de coluna está afetando lá o intestino, não acontece tanto. Mas o que oposto... o oposto, sim. O que a coluna pode afetar são alguns órgãos, por exemplo, órgãos genitais, pode afetar a bexiga. Então, quem tem compressão em algumas estruturas na região da coluna pode fazer incontinência urinária, sabe? Então, tem essas situações que podem acontecer. Inclusive, quando isso acontece, é sinal de gravidade. E até a questão sexual influencia, Influencia, né? por toda a questão de sensibilidade, né? Então, a região do sacro, os nervos sacrais, eles inervam essa região perineal, então influencia bastante. Bom, acho que não há quem não conheça uma bela dor nas costas. Sim. Inclusive, estatisticamente, cerca de 80% da população vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas na vida. Eu falo que não é bem assim. Eu acho que a minha opinião é que 80% da população vai ter uma dor nas costas por ano, mais ou menos, aí, porque é bem prevalente, né? Inclusive, a dor nas costas é o principal motivo de afastamento do trabalho hoje, né? E até de aposentadoria por precoce, invalidez, né? essas coisas é bem comum mesmo. Bom, então vamos falar do outro lado. O que fazer para conservar, para manter a sua coluna vertebral saudável? A primeira coisa é, não fique parado. Exatamente. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né? Eu sou um grande incentivador de atividade física, né? Você gosta de praticar também, né? Eu gosto de praticar, Treinar. treino, faço academia, jogo tênis. Mas eu sou um grande incentivador, né? Meus pacientes vêm, eu sempre falo assim, é importante você praticar alguma coisa de atividade física, manter suas articulações em movimento, que isso que deixa a articulação saudável, a musculatura saudável, protege os ossos, protege as articulações. Então, a principal questão que eu falo, a primeira coisa para você prevenir lesões,
tanto de coluna como em outras articulações, é praticar atividade física. É importante sempre ter a orientação com relação à carga, intensidade, qual exercício que você tem que fazer, né? Porque não é uma receitinha de bolo, não é cada um, todo mundo vai fazer academia, todo mundo vai fazer pilates, todo mundo vai fazer crossfit, não dá, né? Então, é individualizado, você tem que olhar para a pessoa, ver qual tipo de problema que ela tem e daí acabar orientando, fazer esse ou aquele exercício, isso que é o mais importante, né? Então, a primeira coisa é se movimentar, como você falou, né? Segundo, evitar sedentarismo, né? Então, obesidade, cigarro, então essas coisas são sempre muito prejudiciais para a coluna, né? Então tem essa questão de orientação. E hoje em dia uma coisa que está cada vez pior, digamos assim, é a questão de ergonomia, sabe? Então, principalmente celular, o pessoal fica muito no computador, às vezes fica celular, computador jogado no sofá, na cama, e isso prejudica bastante. As pessoas ficam muito tempo sentadas, né? Hoje em dia, trabalhando, então a pessoa que passa mais do que 1 hora sentada, às vezes tem que dar uma levantadinha de 30 segundos, 1 minuto, aí levantar, dar uma esticada, daí volta a sentar, né? Então, essas que são as principais orientações que a gente acaba dando para os pacientes. Que o corpo ficar muito tempo numa posição só não é bom. Não é bom. Tanto em pé quanto sentado, você ficar numa posição estática, né, por muito tempo, mais do que 1 hora aí, acaba prejudicando mesmo. Agora sim, tem aquelas pessoas que falam, mas eu subo muita escada, ou eu faço muito serviço aqui, né? Às vezes ela tem uma propriedade, sei lá, faz serviços, vai de um lado para o outro, ou mesmo em casa, né? Isso vale para conservar a coluna? Ou tem que ser algo assim, sequencial? Algo que realmente trabalhe para fortalecer? Porque eu já vi as profissionais físicas que me orientam, dizem assim, fortalece o abdômen para você ter uma coluna boa. Exatamente. Né? Então, inclusive, quando você vai carregar uma força, você tem que contrair o abdômen. Exatamente. Não é isso? Que daí você protege a coluna. Exatamente. Então, assim, dependendo do tipo de trabalho, esse trabalho é mais... a atividade que você acaba fazendo, ela é prejudicial, ela é mais prejudicial do que benéfica, sabe? Atenção, pessoal, escute o doutor. Exatamente. Então, assim... Então, precisa fazer exercício mesmo. Então, às vezes você vai lá fazer jardinagem, essas coisas assim, não, eu carreguei bastante peso, então isso conta como exercício. Às vezes a posição que você fica agachado, com a coluna em flexão, isso acaba prejudicando mesmo, né? E você precisa ter essa orientação, como eu falei assim, ter orientação com relação à questão do exercício que você vai fazer. Então, fortalecimento abdominal, fortalecimento lombar, alongamento de membros inferiores, isso daí é super importante para proteger a coluna. Porque toda essa musculatura que está envolvendo a coluna, ela tira a carga axial, o peso nosso que vai todo para cima da coluna, a musculatura saudável, fortalecida, ela distribui essa carga, então acaba tirando o peso dali daquela região. Agora pergunta, o que acontece com a mulher, com a coluna dela quando ela está grávida? Porque a gente tem um peso considerável na frente, isso é fato, com qualquer mulher, independente da estrutura dela, vai ter essa questão do bebê ali, né? Todo o peso gestacional em si, os líquidos e etc. E tem um movimento de abertura também para a hora do parto. Exatamente. Então, assim, na verdade, a gestação, ela influencia na questão da coluna de várias formas, né? Desde a questão hormonal, que daí acaba afetando a parte muscular da mulher, o crescimento do bebê acaba mudando o centro de gravidade, né? Então, com a barriga, o centro de gravidade acaba indo para frente e a mulher acaba fazendo o que a gente chama de hiperlordose, né? Então, para equilibrar, ela acaba... Empurra a bunda para dentro, isso? Na verdade, empina a bunda para trás, né? Ela acaba empina para trás. Acaba empinando, então fazendo uma ela hiperlordose. empurra para dentro quando tá carregando a criança no colo. Quando tá carregando a criança no colo. Então faz esse movimento. Exatamente. Então essa mudança do centro de gravidade acaba gerando problemas de coluna, principalmente naquelas mulheres que não praticam atividade física, que já tem uma musculatura que já é mais fraca. Então, quando entra na gestação, principalmente no último trimestre, né, que é o principal... O principal período que acaba dando problema na coluna... Que é o maior peso, que né? é o maior peso também, então acaba influenciando nessa questão, né? E tem mulheres, às vezes pelo tamanho da criança também, por às vezes essa abertura da pelve, da sínfise, acabam fazendo pubalgias, dores nessa região aí também. Que é dor embaixo mesmo, na pelvis. Embaixo, na região do pubis ali. Tem bastante mulher. Tem mulher que tem que ficar meio que acamada, assim, não fazer nada, porque se
fica de pé na posição ortostática, acaba gerando mais peso na região e acaba incapacitando. Tem mulher que tem que se afastar do trabalho por causa disso. E a recomendação realmente é repouso nesses casos? Quando tem muita dor, sim, né? Porque a restrição de medicação para as mulheres em gestação é grande, né? Então, você não pode dar anti-inflamatório, não pode dar um monte de remédio. Então, na maioria das vezes, você acaba tendo que mandar ou para fisioterapia ou ficar em repouso em casa, né? E pro não grávido, por exemplo, uma dor, o ciático, né? Que é uma dor bem, bem comum mesmo também. A dor ciática é repouso ou é exercício? Na verdade, assim, quando a pessoa tem a dor do ciático verdadeira, que é aquela dor que corre pela perna, vai até o pé com formigamento, eventualmente perda de força, na crise, quando a pessoa faz a dor do ciático, é repouso. Tá? Então, a pessoa tem que repousar, ser medicada para evitar que essa hérnia, essa ciática progrida, né? E num segundo momento, sim, aí quando você consegue o controle da dor, a pessoa já consegue se movimentar melhor, aí você manda para reabilitação, fisioterapia, essas coisas assim, né? Então, o repouso é na crise aguda, então a pessoa machucou as costas, normalmente a gente acaba orientando a fazer repouso, aí 1, 2 semanas de repouso até a gente conseguir esse controle de dor para daí a gente conseguir enviar para o profissional fisioterapeuta fazer lá o trabalho, a osteopatia, essas coisas assim. E tem casos de necessitar cirurgia por dor ciática? Então, assim, a ciática, a dor do ciático, que a maioria delas é em decorrência de hérnia de disco, na maioria desses casos o tratamento é não cirúrgico. 80%, às vezes até 90% dos casos, os pacientes eles vão melhorar sem precisar fazer nada. Né? Então, se você for ver, a cirurgia ela acaba sendo uma exceção. É num caso de falha no tratamento. Então, quando a pessoa vem até o consultório, a gente examina, identifica que é uma dor ciática verdadeira, a gente entra com medicação, repouso por esse período, vai para a reabilitação. Se a pessoa não melhora aí entre 6 a 12 semanas ou 45 a 90 dias, aí sim a gente acaba tendo que lançar a mão de cirurgia. Ou em casos mais graves, né? Então, aquelas pessoas que têm dor intratável, não tem jeito, se dá medicação não melhora, a gente acaba tendo que fazer cirurgia. Ou quando a pessoa tem o que a gente chama de déficit neurológico progressivo. Então, começou a perder força do pé, o formigamento que ela tinha inicialmente está piorando. Ou em casos raros, mas extremamente graves, é quando a pessoa faz incontinência urinária, faz formigamento em região genital. Então, isso daí são casos gravíssimos que daí tem que ser cirurgia, inclusive, de emergência. Que a compressão das vértebras é tão grande que causa todo esses sintomas. A compressão do nervo, na verdade, né? né? Então sai o disco vertebral, que é o nosso amortecedor da coluna, ele acaba vazando e comprimindo de uma forma tão intensa o nervo, que esse nervo acaba perdendo a função. Então, se você não age para tirar essa hérnia de disco, ele pode ter uma perda de função definitiva, né? Daí a pessoa fica com o pé caído pro resto da vida, fica com formigamento para sempre. Então, são algumas coisas bem graves mesmo. E como que acontece, doutor, quando você faz essa cirurgia que a gente falou no comecinho da conversa e remove a hérnia? Você coloca alguma outra coisa ali? Ou você removendo a hérnia, a gelatininha, olha o que eu vou falar aqui, que existe ali para amortecer esse impacto, explica o que é isso também, né? Para a gente ficar com a gelatininha aqui na mesa. Ela se restitui ou você coloca alguma outra coisa? Então, assim, a hérnia de disco, ela é quando o núcleo pulposo, que é o que tem dentro do disco vertebral, ele vaza. Ele é como se fosse uma gelatina, mas bem mais grossa, assim, né? Ufa, não fui tão longe, então. Isso. Então, quando ela vaza, ela vai se perder, né? Então, ou o teu organismo vai absorver essa hérnia, ou você retira através de cirurgia, né? Ela não se recompõe, não volta mais. Porque a hérnia de disco ela também faz parte do processo degenerativo, que é o desgaste da nossa coluna. Então, portanto, é por isso que é muito mais comum em pessoas aí a partir dos 30, 40 anos até 50 anos, mais ou menos, é o período mais comum de se ter hérnia de disco, né? Então, pessoas mais jovens é mais raro, de ter hérnia de disco, porque ainda não tem um processo degenerativo, e pessoas mais idosas também não, porque esse disco já degenerou por causa do próprio envelhecimento mesmo, e daí já não tem mais aquela gelatininha ali dentro, né? Então ela já não vaza mais tanto. Então, quando a gente tira, o organismo absorve, ela não recompõe, não tem mais, não existe remédio que recomponha, não existe nada, né?
Com relação à cirurgia, se a gente coloca alguma coisa no lugar, isso depende. Se eu faço a cirurgia só de retirada da hérnia, por exemplo, através da endoscopia, a gente não coloca nada ali. Mas existem técnicas cirúrgicas que às vezes a gente retira e coloca alguns substitutos. Existem próteses hoje em dia, existem umas gaiolinhas chamadas cage que a gente coloca ali dentro, mas aí é mais para fazer fusão vertebral. Aí tira, já tem uma doença do disco, a gente fusiona essa vértebra para ela não movimentar mais e não dar mais problema. Mas a pessoa consegue ter lá seus 60, 70 anos e não ter dor? Uma pessoa que tem uma vida ativa? Ou a dor nas costas é algo que vai acontecer com o envelhecimento? É comum acontecer, né? É comum as pessoas acabarem tendo dor nas costas com o envelhecimento, mas sim, é possível uma pessoa ser acima de 50, 60 anos e não ter nenhuma dor. E tudo aquilo que a gente já falou, aquela pessoa que é saudável, que pratica atividade física, não é obesa, não fuma, essa pessoa tem muito menos chance de ter problema de coluna do que as outras e pode viver uma vida inteira até os 100 anos sem ter dor nas costas. Isso pode acontecer sim. Você falou antes de tratamento personalizado, né? Cada pessoa é indicada uma coisa e isso é fato, né? Às vezes, não é a carga de, por exemplo, musculação, ou vai fazer natação, ou vai fazer pilates. Mas a gente sempre quer saber se dá assim pra gente indicar algo assim que é realmente, não, isso é realmente bom pra coluna, principalmente se você tiver um profissional te acompanhando. Tem esse exercício assim mágico ou melhor para a coluna? Não tem, é um conjunto, né, de exercícios, como foi falado, exercícios isométricos abdominais, porque a isometria é aquela contração que você não fica contraindo e soltando, contraindo e soltando. Então, quando você fica sentado ou em pé, é esse tipo de exercício que você acaba fazendo no teu dia a dia. Então, você trabalhar isso é importante. A parte de alongamento, hoje em dia as pessoas vão para academia e não fazem alongamento. Vão lá, fazem a musculação e vão embora, acabam esquecendo, entre aspas, né, de fazer o alongamento. Então, a orientação que a gente sempre dá é exatamente isso, né? A maioria dos pacientes saem com uma cartinha dizendo assim, faça fortalecimento abdominal, faça fortalecimento lombar, faça alongamento de isquiotibiais, faça exercícios posturais de membros superiores. Mulheres principalmente não gostam de fazer membro superior, né? Então, fazer exercícios posturais peitoral, dorsal, ombro, isso daí ajuda bastante, né? Então, normalmente, se você falar assim para a pessoa, vai fazer exercício de alongamento do peitoral, exercício de fortalecimento da parte dorsal do meio das costas, exercício de fortalecimento posterior do ombro, alongamento de membros inferiores, fortalecimento abdominal e dorsal e lombar, vai dar certo. Muito bom. Bom, aquele que só coloca um tênis e sai caminhar já é alguma coisa. Já está se exercitando, já está fazendo alguma coisa. Isso já é exercício, né? Então, isso o importante é se mexer, se movimentar. Então, seja qual for o exercício, é importante fazer. Claro, né? Tem alguns exercícios específicos que a gente acaba orientando para patologias específicas, né? Para doenças específicas. Então, a pessoa vem para mim... Por exemplo, assim, a pessoa vem para mim com dor nas costas e fala assim, eu só faço caminhada. Eu falei, não vai resolver teu problema, entendeu? Só fazer exercício aeróbico não vai resolver teu problema, a não ser que a pessoa seja muito obesa e precisa perder peso, né? Aí vai ajudar também. Mas eu falo, olha, você tem que fazer alongamento, fortalecimento, essas coisas assim. Alongamento e conservação da coluna andam juntos, Andam juntos, sim, bom. Com certeza. Falando de postura, doutora, aquela criança que tá lá arcada, adolescente, né? Antes você falou de ficar ali no celular, no videogame. O pai que fica falando, senta direito... Enfim, isso resolve, influencia no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, ela ficar com essa posição arcada? Sim, esse é um problema bem comum que a gente vê, né? Então, principalmente os adolescentes, aí a partir de 10, 12 anos, a postura deles é terrível, né? Por vários motivos também. Então, às vezes indisciplina mesmo, né? Que daí o pai tem que ficar pegando no pé, vai fazer, né? Tem que mudar. Isso ajuda, tem que estar corrigindo. Então, tem que ser chato. Tem que pegar no pé. Tem que pegar no pé, tem que ser chato, tem que corrigir. Então, tem essa parte, então, do desleixo, às vezes, do adolescente, de ficar deitado, sentado de qualquer forma, vendo celular, tablet, computador de qualquer forma, né?
Tem a questão do crescimento também. Então, nessa fase de adolescência é quando as crianças, os adolescentes, as pessoas mais crescem, né? Então, elas têm o estirão do crescimento. Então, os ossos crescem bastante. Às vezes, a musculatura, os tendões não acompanham. E as pessoas acabam fazendo encurtamento de tendão, né? Perde elasticidade. E, principalmente, aquelas crianças e adolescentes que não fazem atividade física, elas acabam, que a gente fala, ficando encurtadas, né? E esse encurtamento também favorece a criança a ter uma postura. E outra coisa que é super importante, os pais cuidarem, tanto pegarem no pé da criança, quanto orientar e comprarem mochilas adequadas para ir para a escola, né? Então, isso daí também influencia bastante na postura. Ajustar certinho, né? Não deixar aquela mochila lá no bumbum, né? Bem nas costas. Bem certinho, bem certinho nas costas. Isso influencia bastante e é super importante. Então, o papel dos pais nessa fase é de pegar no pé mesmo e observar, né? Então, observar a criança, o adolescente, se essa criança está ficando regularmente com uma postura errada e por mais que você pegue no pé não corrige, ou se você observar a criança de costas que ela está torta, com o ombro mais alto que o outro, ou com a coluna levantada, aí tem que levar no médico para a gente ver, analisar, ver se não tem uma escoliose, por exemplo, que às vezes pode passar batida, né? Então é super importante isso sim. Boa dica. E você falou do encurtamento, a gente tem a sensação que quanto mais idade, menor a pessoa fica. Isso é verdade? Não é mito? É fato? É verdade. Então, esse disco vertebral que que eu falei, né, que é o amortecedor da coluna, com o envelhecimento ele vai perdendo altura, ele vai perdendo líquido dentro e ele acaba fazendo uma diminuição de tamanho. Então, se você pense que todos os discos da nossa coluna, se eles forem perdendo um pouquinho de tamanho, é verdade, as pessoas elas diminuem. Fora isso, conforme vai tendo envelhecimento, as pessoas elas acabam ficando mais arqueadas, tanto pela questão muscular e tudo mais, questão postural, e às vezes os ossos também podem ficar mais enfraquecidos e às vezes acaba causando problemas de osteoporose, que vai fazendo o achatamento da vertebral mesmo, então as pessoas encolhem. Mas o mais comum mesmo é essa perda de altura, então todo mundo acaba diminuindo de tamanho mesmo com o envelhecimento. O disco vertebral em si, essa é a principal causa. O disco vertebral em si, ele desidrata, ele diminui de tamanho e a pessoa fica menor. E normal. A partir de que idade que, digamos assim, a pessoa começa a diminuir ali? Os 30, 40? Mas que a pessoa vai perceber mesmo depois dos 50 anos, assim, que está diminuindo. Às vezes vai lá, nossa, mas eu media 1,80 m, agora eu tô com 1,77 m. Não, mas é normal. 3 centímetros pode acontecer. Eu falo assim, quando eu fui me alistar no exército, me mediram, eu tinha tal altura, agora eu tô com uns 2 centímetros a menos. Não, realmente acontece. Posso contar eu? Na adolescência, eu jogava basquete, tinha 1,65 m. Hoje eu tenho 1,63 m. Aí, ó, já diminuiu. E vida ativa, fazendo exercício. Mas acontece. A bioimpedância mostra 1,63 m. Eu fico indignada. Mas infelizmente isso é uma coisa que acontece. A gente vai ficando mais baixinho mesmo. Nossa, terrível. E outra coisa terrível é, eu tô ali tranquila na vida, caiu um guardanapo, vou me abaixar pra pegar uma caneta. Por que isso acontece? Primeiro, isso acontece porque você foi abaixar e pegar a caneta numa postura errada. Boa. Tá? Então assim, qual que é a postura certa? Quando o que as pessoas mais fazem é fazer a flexão da coluna. Você está de pé, você flete a coluna, faz a flexão da coluna para pegar né, os objetos. E o certo é você manter a coluna ereta e dobrar os joelhos para pegar as coisas, sabe? Tanto para pegar quanto levantar. Para proteger a coluna, isso é o mais correto. Claro, tem algumas pessoas que têm problemas de joelho que não conseguem fazer esse movimento. Mas por que dá essa pontada na coluna, essa dor na coluna? Então, ela acontece por lesões na região da coluna que não acaba fazendo esse movimento errado, um movimento brusco. Então, pode lesionar tanto o ligamento da coluna, quanto o próprio disco vertebral, e o mais comum é a parte muscular. Então, você faz um movimento errado, você acaba fazendo um estiramento, uma lesão no músculo da tua coluna, que acaba dando essa pontada. E aí, muitas vezes, essa pontada demora aí 1, 2 semanas para melhorar, dependendo qual estrutura da tua coluna que você machucou. Aí a dica, de novo, é fortalecer e alongar. Fortalecer e alongar e cuidar com a postura. Esse é o principal. Última mensagem, então. Como cuidar do corpo como prioridade? É tudo isso que a gente falou, mas a visão do Dr. Mochizuki, assim, chegou um paciente para ti, o conselho maior, assim. O meu conselho maior é assim, viva de forma saudável, pratique atividade física, beba bastante água, curta a vida com os amigos. Então, é para conseguir viver assim. E caso você tenha problema de coluna, dores, saiba que
hoje em dia, porque as pessoas têm muito medo de cirurgia de coluna. Quando falam em problema de coluna, meu Deus, parece que é o fim do mundo. Então saiba que hoje existem diversos tratamentos, desde tratamentos não invasivos, tratamento com exercício, com fisioterapia, com medicação, que ajudam muito a coluna. Existem procedimentos que minimamente invasivos que a gente faz com infiltração, até agora cirurgias menores, e a gente consegue devolver a qualidade para aqueles pacientes que realmente estão com qualidade de vida muito ruim. A gente consegue devolver essas pessoas a ter uma vida normal. Isso é o mais importante. Então a mensagem que eu quero deixar aqui pro pessoal aí é que não deixa a dor vencer. Se você não acha que a dor é normal, se você tem dor, procure o médico que a gente vai conseguir resolver para você. Muito bom, doutor. Adorei nossa conversa. Obrigado, eu também, gostei Doutor muito. Henrique Mochizuki, médico ortopedista, traumatologista, especialista em coluna, endoscopia da coluna. E olha, o Fala aí, doutor, cada vez mais te dando muitas dicas, né? Pra Exatamente. vida aí. Realmente, a dica é não sinta dor, né? Não sinta dor, esse é o mais importante. Muito obrigada, então, doutor, mais uma vez. E a você que está em casa, dá o like nesse vídeo se está no YouTube, dá as estrelas no Spotify, na Apple Podcast e acompanhe sempre o Fala aí, doutor, da Unimed Pato Branco. É isso aí, acompanhe aí o Fala aí, doutor, e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito Agradeço obrigada. muito. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.